Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que alegria nessa manhã especial nós podermos nos reunir, sermos edificados por tantos testemunhos que nós já temos ouvido, pelas canções que nós cantamos. O coração está muito alegre por esse dia e nós já poderíamos ir embora ou já ir almoçar, porque eu não sei os irmãos, mas eu já estou com meu coração abastecido da palavra de Deus, diante de tudo que nós ouvimos nessa manhã. Mas nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus, quando a igreja de Jesus Cristo se reúne, ela precisa ser pregada. A palavra de Deus ocupa um lugar de primazia no culto a Deus. Portanto, nessa manhã nós faremos isso, como nós temos feito nesses 30 anos de Templo Batista Bíblico, nessa cidade. E nós vamos nos recorrer à palavra de Deus, à Escritura, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 3, Filipenses no capítulo 1, a partir do verso 3. Estarei lendo na nova versão internacional, mas você pode acompanhar aí na sua versão. A palavra de Deus diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Será que nós podemos ler esse verso 6 a uma só voz, queridos? Vamos ler, está ali na tela. Verso 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes, quer me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e humildemente nós clamamos ao Senhor para que o Senhor fale conosco, continue falando conosco nesses próximos minutos, por meio da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos sermos alimentados, confortados, confrontados pela Tua preciosa palavra. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Queridos, a carta de Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E humanamente falando, o apóstolo Paulo ele não tinha muitos motivos para estar, aliás, ele tinha todos os motivos do mundo para estar desanimado. Ele não tinha muitos motivos para estar alegre. E se você conhece um pouquinho da Escritura, você sabe que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo, o que ele estava vivendo, as prisões que ele já havia vivido e que ele estava nesse momento quando ele escreve essa carta, humanamente falando, ele não tinha motivos para estar alegre. E nós vamos ver que quando ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, nós vamos ver que nessa passagem nós perceberemos algumas características de uma igreja que alegra o coração de Deus. Nós veremos algumas dessas características nesse texto. Paulo estava longe das igrejas, acorrentado, enfrentando incertezas quanto ao futuro e cercado por adversários do Evangelho. Mas algo extraordinário acontece quando o apóstolo Paulo pensa na igreja de Filipos. Quando ele pensa nessa igreja, irmãos, Paulo não reclama. Quando ele pensa na igreja de Filipos, ele não lamenta. Ele não se concentra em suas correntes, ele não olha para si mesmo, mas ao contrário, no verso 3, o primeiro verso que nós lemos, se você está com a Escritura aberta, leia. O que ele diz no verso 3? Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu faço o quê?
que eu me lembro de vocês. Dou graças a Deus. Isso é impressionante, porque Filipos era uma cidade, uma colônia importante do Império Romano. Era uma cidade que possuía uma forte influência política, militar e cultural. E muitos dos seus habitantes eram ex-soldados romanos, orgulhosos da sua cidadania e leais ao Império Romano. E foi nesse ambiente marcado pelo poder de César que Deus levantou uma igreja cuja lealdade estava em Cristo. Uma igreja que não se dobrou a prestar culto ao imperador, mas que permaneceu fiel, adorando e prestando culto somente a Cristo. É interessante que a igreja de Filipos, essa igreja ela era formada por pessoas muito diferentes, extremamente diferentes. Se você, por exemplo, ler em Atos no capítulo 16, você vai entender lá no capítulo de Atos 16 como se deu a composição dessa igreja. Nós encontramos lá no capítulo 16 de Atos, por exemplo, a conversão de uma mulher chamada Lídia. Ela era uma empresária. O texto lá de Atos 16 diz que ela vendia púrpura. Era alguém que tinha um certo poder aquisitivo. E a mensagem do evangelho chegou até essa mulher lá na cidade de Filipos e ela agora compunha a igreja aos filipenses. Mas nessa igreja também, se você ler Atos 16, você vai se lembrar que teve um carcereiro romano que ele se converteu. Lembra da história? Sabe qual era a igreja que esse carcereiro era afiliado? Primeira Igreja Batista Bíblica, ou TBB, de Filipenses. Templo Batista Bíblico de Filipenses. Ele estava lá nessa igreja. Mas nessa igreja também tinha uma jovem que havia sido escrava e que pertencia a essa igreja. Perceba, queridos. Uma igreja de pessoas das mais diversas etnias, dos mais diversos poderes aquisitivos, com as mais diferentes histórias reunidas. E aí quando o apóstolo se dirige a essa igreja, verso 3, o que ele tem no coração? Gratidão. Porque no meio de pessoas tão diferentes, ele chega a uma conclusão muito simples. Uma empresária, uma escrava e um carcereiro não tinha quase nada em comum. Mas eles tinham Cristo. E Cristo foi suficiente para transformá-los em uma família. O que os unia não era a sua origem social, mas era a graça de Deus. O que uniam aqueles irmãos de Filipenses. E quando Paulo pensa nessa igreja, ele vê algo que toda a igreja deveria desejar ser. Ele vê uma igreja que alegra o coração de Deus. Em meio às diferenças, em meio às divergências, mas ele vê ali uma igreja que alegra o coração de Deus. Não porque fosse uma igreja perfeita. E se você conhece a carta aos Filipenses, você sabe que no capítulo 4, inclusive, ele vai tratar uma questão de relacionamento que tinha entre duas irmãs, Evódia e Síntique. Paulo vai tratar isso mais adiante no capítulo 4. Perceba que aquela não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que refletia a obra de Cristo Jesus. E quando o apóstolo lembra dessa igreja, o que gera no coração dele é gratidão. E a pergunta que nós fazemos, queridos, é o que faz uma igreja alegrar o coração de Deus? Nós veremos isso. A primeira característica é justamente essa. É uma igreja que desperta gratidão. Paulo, ele não se lembrava dos prédios ou do prédio daquela igreja. Ele não cita isso na carta aos Filipenses. Paulo não cita aqui os programas ou a organização daquela igreja. Mas ele se lembrava das pessoas. E quando ele se lembra das pessoas, ao fazer isso, ele agradecia a Deus. Uma igreja saudável, irmãos, ela deixa marcas tão profundas, que mesmo quando as pessoas esquecem da sua organização, do que fizemos, mas elas nunca esquecem do quanto foram amadas numa igreja verdadeiramente saudável. Elas podem se esquecer das programações, esquecem de tudo, mas do quanto elas verdadeiramente foram amadas pelo amor de Cristo, isso elas não esquecem. Imagine, queridos, alguém chega ao TBB em Jacareí, e alguém chega à nossa igreja, por exemplo, depois de um divórcio doloroso, carregando culpa, talvez, carregando vergonha, talvez carregando solidão. E talvez essa pessoa, quando ela chega aqui com o seu coração completamente ferido, talvez ela espera receber da igreja julgamento. Mas numa igreja que alegra o coração de Deus, sabe o que essa pessoa vai receber? Ela vai receber afeto.
ela vai receber amor, ela vai receber graça, ela vai receber um convite para se assentar à mesa, porque a mesa de Cristo é a mesa dos indignos. A mesa de Jesus é a mesa dos imperfeitos. A mesa de Jesus é a mesa daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, mas que, a despeito das suas escolhas, a despeito do que tem ali acontecido, a despeito de tudo isso, isso não é levado em consideração. Não tem a ver com performance, tem a ver com a graça e com o amor de Deus. Mas essa pessoa chega e ela encontra irmãos que oram, que escutam a sua dor, que caminham ao seu lado. Anos depois, irmãos, essa pessoa que chegou com seu coração ferido, quando ela vai, por exemplo, no momento de testemunhos, como nós tivemos nessa manhã, quando ela vai contar o seu testemunho, ela não vai falar da maneira como era o prédio, talvez, ela não vai se lembrar, talvez, da música linda que tocou naquele primeiro dia, ela não vai se lembrar disso, talvez. Ela não vai se lembrar como foi a programação. Mas ela certamente vai dizer, quando eu cheguei aqui, quase ninguém se importava comigo. Eu tinha a impressão que ninguém se importava comigo. Mas aqui nessa igreja eu experimentei o verdadeiro amor de Cristo. Numa igreja saudável, numa igreja que alegra o coração de Deus, ela gera isso no coração das pessoas. Elas chegam com suas feridas, com suas dores, com seus dilemas, com os seus questionamentos, com as suas dores. Mas elas se lembram do quanto elas foram amadas. E isso alegra o coração de Deus. Uma igreja saudável, queridos, ela marca famílias em momentos de dor. Há famílias, queridos, que jamais se esquecem que, por exemplo, de uma visita que algum dos irmãos fizeram lá no hospital, no momento de dor. Isso marca o coração de uma família que, de repente, no momento de dor, estava lá, naquele momento de tristeza, de questões no seu coração. Mas aquela pessoa jamais vai se esquecer daquele irmão que dedicou um tempo na sua semana para ir visitar aquela pessoa que estava acamada no hospital. Jamais vai se esquecer daquele que apareceu, por exemplo, no velório, no dia do luto, no dia da dor, quando perderam alguém que amava. Jamais esquecem quem chorou junto com elas. Uma igreja que gera essa alegria em Deus. Porque nesses momentos, irmãos, a igreja deixa de ser uma instituição e ela se torna uma família. A igreja se torna uma família. E é por isso que Paulo guardava os filipenses no seu coração. Quando ele se lembra daqueles irmãos, do afeto que aqueles irmãos tinham para com ele, da maneira como que aqueles irmãos se relacionavam com ele, ele não se lembra da condição financeira de algum daqueles irmãos, ele não se lembra das intrigas que porventura tinham no meio deles, não. Mas ele se lembra que aqueles irmãos verdadeiramente eram irmãos que viviam em comunhão, e mesmo ele não estando ali, ele estando nas suas prisões, eram irmãos que se importavam com eles. Essa é uma característica, queridos, que nós não podemos perder de vista. Nós precisamos amar as pessoas, nos importar com as pessoas, investir tempo na vida de pessoas, porque isso, em última instância, alegra a Deus. Mas uma igreja saudável também, queridos, ela marca vidas através do discipulado. Talvez alguém que tenha chegado à igreja de forma imatura, sem muito conhecimento bíblico, sem direção espiritual, mas um irmão mais experiente decide investir tempo na vida dessa pessoa. Ele decide se sentar com essa pessoa, orar com essa pessoa, ensinar as Escrituras a essa pessoa. Décadas depois, quando nós celebramos 30 anos de história, sabe do que essa pessoa vai se lembrar, queridos? Talvez ela não vai se lembrar do sermão, no dia que o pastor preparou aquele sermão, ela não vai se lembrar disso, mas ela vai se lembrar certamente daquela pessoa que a ajudou a crescer na fé e no conhecimento de Cristo. Certamente isso ela vai se lembrar. Queridos, como é bonito quando nós vamos batizar alguns dos nossos irmãos, e com os adolescentes acontece com bastante frequência, quando eles vão escrever os testemunhos, eles escrevem: eu lembro o dia que eu cheguei no Connect Team pela primeira vez, eu lembro quem me acolheu, eu lembro quem me discipulou, e eles colocam isso no testemunho. Isso alegra o coração de Deus, queridos. Mais do que os eventos que nós promovemos, mais do que tudo que nós fazemos de forma coletiva, mas aquilo quando nós agimos na individualidade, nos importamos com essa pessoa, investimos tempo para que essa pessoa conheça Cristo, isso marca o coração dessa pessoa e alegra o coração de Deus. Portanto, irmãos, uma igreja saudável, ela não é lembrada pelos seus programas, mas pelas vidas que transforma.
Ela deixa marca nos corações feridos que acolhe, nas famílias que conforta, nos discípulos que forma, na comunidade que serve e, acima de tudo, nas pessoas que conduz aos pés de Cristo. Ela desperta a gratidão, queridos. Foi isso que a igreja de Filipos fez na vida do apóstolo Paulo. Por isso, sempre que ele se lembrava dessa igreja, verso 3, seu coração transbordava de quê? De gratidão. Dou graças ao Senhor, dou graças a Deus, todas as vezes que eu me lembro de vocês. Querido, será que a nossa vida tem produzido gratidão ou tristeza na vida daqueles irmãos que convivem conosco? Será que a nossa vida nós temos sido motivos de gratidão na vida de alguém que de repente nós acolhemos, de alguém que talvez nós tenhamos investido tempo, mesmo que essa pessoa talvez não tivesse nada a nos oferecer, porque o Evangelho da Graça tem a ver com isso. Tem a ver com nós investirmos na vida de pessoas que talvez não têm nada a nos oferecer. Mas ainda assim nós investimos porque nós amamos a Cristo. Nós investimos o nosso tempo, investimos os nossos esforços, em alguns casos até mesmo os nossos recursos, porque nós entendemos que nós também não merecíamos estar à mesa do Senhor. Mas a graça de Deus nos alcançou e agora nós queremos ser um canal dessa graça na vida de outras pessoas. E isso alegra o Senhor. Isso gera gratidão. Mas uma segunda característica que nós vemos nesse texto, nos versos 4 e no verso 5, se você puder, por gentileza, observe no verso 4 e no verso 5, que essa era uma igreja que cooperava na missão. Verso 4 diz assim, em todas as minhas orações, perceba, Paulo não diz em algumas das minhas orações, mas ele diz em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com o quê? Com alegria. Por causa de quê? O verso 5. Por causa da cooperação. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Perceba que ele não fala assim, por causa da cooperação que vocês têm dado a mim. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Mas o verso 5 termina dizendo, desde quando eles começaram a dar essa cooperação ao Evangelho? Está aí no final do verso 5. Desde o primeiro dia, não é isso? Desde o primeiro dia até agora. E queridos, essa palavra cooperação que aparece aqui no verso 5, ela poderia ser traduzida também por koinonia. Aliás, é a palavra grega, koinonia. É a palavra grega que nós conhecemos aqui dos nossos pequenos grupos de comunhão. É a palavra grega koinonia. Aqui ele está usando essa palavra para um sentido mais amplo, para um sentido que transmite a ideia de participação ativa. Uma ideia aqui dessa palavra koinonia que transmite, por exemplo, parceria, envolvimento, compromisso. Em outras palavras, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, os filipenses não apenas aplaudiam os esforços de Paulo, eles não ficavam simplesmente como que assistindo o ministério do apóstolo Paulo, mas eles de fato se envolviam no seu ministério por intermédio de uma comunhão íntima com o Senhor e com Ele, inclusive suportando financeiramente o apóstolo Paulo. Nós veremos isso mais adiante. Por exemplo, no capítulo 4, no verso 15, no verso 14, 15, no verso 18 também do capítulo 4, quando Paulo estava em Tessalônica e passando algumas necessidades, ele vai dizer assim, nenhuma das igrejas ofertaram, me ajudaram, mas vocês, os irmãos de Filipenses, meus cooperadores amados, vocês se preocuparam comigo. E não era em última instância comigo que vocês estavam cooperando, mas com o avanço do Evangelho. E há uma grande diferença, irmãos, entre admirar missões, por exemplo, como nós dissemos aqui nessa manhã, o irmão Joel falou muito bem. Há uma enorme diferença entre nós admirarmos, sermos uma igreja que admira missões e sermos uma igreja que de fato participamos da missão de Cristo. Por exemplo, é emocionante quando nós assistimos um vídeo de um missionário, é inspirador ouvir sobre igrejas plantadas, sobre vidas transformadas, sobre povos alcançados, é inspirador. Muitas vezes a igreja se levanta para aplaudir quando o missionário conta as suas experiências, mas os filipenses eles foram além da admiração. Eles se tornaram participantes da missão. Eles enviaram recursos, eles apoiaram, eles encorajaram o apóstolo Paulo. Imagine uma igreja que entende que parte da sua missão
é levantar e enviar pessoas para servir. Imagina, queridos, uma igreja que investe em plantadores de igreja, uma igreja que investe em evangelistas, uma igreja que investe em missionários, uma igreja que investe em líderes comprometidos com o reino. Deixa eu refazer minha frase. Uma igreja que investe na formação de líderes comprometidos com o reino. Imagine uma igreja assim. Essa igreja certamente alegra a Deus. Essa igreja, por sinal, queridos, ela não vai segurar os seus melhores servos, mas ela os entrega a Deus para que Deus os leve onde o Senhor os quiser. Ela não segura os seus melhores servos, mas ela os envia, ela o prepara e os envia. Porque, queridos, embora seja Deus aquele que realiza todas as coisas, com respeito à salvação do pecador, nós não temos dúvida com relação a isso, é Deus quem opera. A salvação do início ao fim é obra de Deus. Mas nós somos cooperadores de Deus nessa bendita obra de salvação. Nós somos cooperadores. Alguém disse, queridos, que é Deus quem abre o coração, mas é a igreja quem prega a palavra. É Deus quem levanta os obreiros, mas é a igreja quem os sustenta. É Deus quem dirige a agenda missionária, mas é a igreja que dá o suporte aos missionários. Os filipenses, irmãos, eles não apenas acreditavam no Evangelho, eles investiam suas vidas nele. E quando a igreja tornou-se cooperadora do Evangelho, quando foi, queridos, que essa igreja se tornou cooperadora no Evangelho? Final do verso 5. Desde o primeiro dia. Os irmãos estão comigo? Quando foi que essa igreja tornou-se cooperadora do Evangelho? Verso 5. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E essa frase, irmãos, ela é profundamente tocante. O que impressionava Paulo não era apenas o entusiasmo inicial dos filipenses, os primeiros dias, mas era a sua constância. Porque muitos começam bem, com muita empolgação, com muito entusiasmo, com muita energia, mas logo aquela chama se apaga e não permanece. Mas a igreja que alegra o coração de Deus, ela continua servindo quando a novidade acaba. Quando não é mais tudo novo, quando não é mais tudo diferente. Ela continua fiel, ela continua servindo, e isso alegra o coração de Deus. Deixa eu ilustrar isso, meus irmãos. No dia da cerimônia do casamento, você que é casado, tudo é muito bonito, não é verdade? Se você teve o privilégio de ter uma cerimônia de casamento, tudo é muito lindo. A decoração, o coração acelera, não é verdade? Quando nós estamos lá esperando a noiva, no caso dos homens. Das noivas eu nunca entendi porque elas fazem a gente esperar tanto tempo, não é verdade, Marilis? Nosso coração fica lá inquieto, mas tudo tão lindo, a música, aquela emoção. Mas o verdadeiro amor, queridos, ele não é provado ali na cerimônia, no altar da cerimônia. O verdadeiro amor é provado anos depois. Quando surgem as contas, quando surgem ou quando chegam as enfermidades inesperadas lá na nossa família, quando aparecem os conflitos, quando aparecem os pensamentos divergentes, é aí que de fato o amor ele é provado. É ali que o verdadeiro amor é provado. E queridos, como é admirável ver casais que já completaram 30 anos de casamento, 40 anos, estão juntos, o marido ainda continua segurando na mão da esposa. Não é bonito, irmãos? Um dia desse eu estava no centro da cidade e eu vi um casal de idosos, que eu quase parei para conversar com eles, nunca tinha visto na vida. Estava lá o senhor ajudando a esposa a atravessar a rua, coisa mais linda. E eu pensei comigo, quando eu envelhecer eu quero ser assim, se o Senhor me der vida até lá. Quero chegar na minha velhice amando a minha esposa como eu amei no primeiro dia. Que não seja um fogo de palha, sabe, queridos? Às vezes a gente começa muito empolgado na nossa vida cristã, como num relacionamento de casamento. Mas quando chegam as dificuldades, os pensamentos divergentes, as aflições, aquilo que nós não planejamos, quando aquilo bate lá no nosso casamento, o que sustenta de fato o nosso relacionamento, sabe o que é, irmãos? É uma aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge, com a pessoa que nós amamos. O que nos sustenta a permanecermos fiéis ao Senhor é que um dia Ele fez uma aliança conosco e nós respondemos a essa aliança. E é isso que nos sustenta, quando nem tudo está do jeito que nós gostaríamos na igreja.
É isso que nos sustenta, queridos. Mas perceba que nesse exemplo que eu estava dando dos casais, os dois que permanecem juntos, depois de terem enfrentado crises financeiras, de enfermidade, desemprego, perdas, decepções, mas o respeito, a fidelidade, a cumplicidade, elas continuam intactas. Porque quando a novidade acaba, queridos, o que nos sustenta é a qualidade do amor que foi gerado em nós. É a qualidade desse amor. Da mesma forma, muitos começam sua caminhada cristã com entusiasmo, vigor, com grandes expectativas. Mas a verdadeira beleza da fé, irmãos, ela não está apenas no fervor do início, mas ela está na fidelidade daqueles que continuam caminhando com Cristo, olhando para Jesus, mantendo seus olhos fitos em Jesus. Quando a emoção dos primeiros dias se vai, quando nós começamos a perceber que o irmão que está sentado do nosso lado, ele não é tão perfeito quando nós pensávamos que ele era. Quando as famílias da igreja, nós vamos percebendo que algumas dessas famílias têm algumas dificuldades, tal qual a nossa. E a gente vai percebendo isso. Mas nós vamos percebendo, queridos, que assim como aquela igreja de Filipos, composta de gentes das mais diversas classes sociais, etnias, histórias, Deus une o seu povo por meio de Cristo Jesus. E é Cristo que mantém esse povo unido. É Cristo. Por isso, irmãos, nos 30 anos de TBB, a nossa oração é que o Senhor nos mantenha ligados no vínculo da paz, pelo amor de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a não olharmos para os defeitos uns dos outros, mas mantermos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Será que nós podemos fazer essa oração, irmãos? Senhor, nos ajude, porque muitas vezes nós somos ávidos demais, nós somos rápidos demais a perceber a falha do irmão, mas lentos demais em perceber o tamanho do amor e da graça que nos alcançou, apesar da nossa indignidade. Nós somos lentos demais em nos lembrarmos de onde Cristo nos tirou e para onde Ele está nos levando. Senhor, mude isso no nosso coração, mude isso na nossa mente. Porque quando a novidade nos relacionamentos acaba, é Jesus quem nos sustenta, irmãos. É Jesus quem nos sustenta. Por isso, irmãos, quando o entusiasmo dos primeiros anos passar, é Jesus é quem permanece. Quando as diferenças aparecem, Jesus é quem nos une. Quando nós somos feridos, talvez, pelos nossos irmãos, é Jesus que nos ensina a perdoar. Quando as forças diminuem, é Jesus quem nos fortalece, irmãos. Quando as lágrimas chegam, é Jesus que nos consola. Ele, o Espírito Santo, Ele nos deu o Espírito Santo que é o Consolador. É Jesus que nos consola. Quando nós não sabemos, queridos, como continuar, é Jesus que nos toma pela nossa mão e nos conduz. Louvado seja Deus, porque a presença de Jesus ela é central na vida da igreja. No fim das contas, irmãos, a igreja só permanece de pé, não porque os seus membros são perfeitos, mas porque Cristo é perfeito. A igreja de Jesus só permanece em pé, não porque nós sempre concordamos uns com os outros, mas porque todos nós dependemos do mesmo Salvador. Por isso que a igreja de Jesus continua de pé. E após 30 anos de igreja, se alguém nos perguntasse, irmãos, o que vocês têm para nos oferecer? Se alguém chegasse na nossa igreja hoje e nos perguntasse, parabéns TBB, 30 anos, o que vocês têm a nos oferecer? Nossa resposta, irmãos, deveria ser a mesma do apóstolo Pedro diante do paralítico na Porta Formosa. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E nós temos Cristo. Irmãos, e Cristo é suficiente. Foi Cristo quem sustentou essa igreja desde o primeiro ano. Foi Cristo quem sustentou essa igreja nos momentos de alegria. Mas foi Cristo também que sustentou essa igreja nos momentos de crises. Foi Cristo quem sustentou essa igreja quando alguns chegaram e outros partiram. Mas foi Cristo quem sustentou essa igreja, inclusive quando houve abundância e quando houve escassez. Portanto, se chegamos até aqui, não foi por causa da força dos homens, não foi por causa dos líderes que por aqui passaram e estão aqui, mas foi por causa
simplesmente porque Jesus é fiel, foi por causa da fidelidade de Cristo. Irmãos, e se existe algo que nós podemos oferecer e ofertar à próxima geração, não é uma bela história de 30 anos, mas é o mesmo Cristo que nos sustentou durante esses 30 anos. Amém, irmãos? Se nós pudermos oferecer algo para a próxima geração, e nós queremos investir na próxima geração, o que nós podemos oferecer é Cristo, porque Ele continua sendo o fundamento da igreja, irmãos. Ele continua sendo o cabeça da igreja, Ele continua sendo a esperança da igreja. Por isso, após 30 anos, a nossa maior celebração não é o que fizemos para Cristo. A nossa maior celebração é aquilo que Cristo fez por nós. E se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, é porque Cristo realizou uma obra nos nossos corações que nós jamais poderíamos realizar. Que obra foi essa, meus irmãos? Nós estávamos perdidos. O Cezinha compartilhou ainda há pouco. Nós vivíamos, irmãos, sem Deus, sem esperança. No mundo nós éramos escravos do pecado, cegos espiritualmente, incapazes de encontrar o caminho de volta para Deus. Mas pela misericórdia e a graça de Deus, Cristo nos alcançou. Cristo nos resgatou. Você pode dizer um amém, queridos? Cristo nos alcançou, Cristo nos libertou. Ele entrou na escuridão da nossa condição e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Ele mudou a nossa pátria espiritual, Ele mudou a nossa identidade, Ele mudou o nosso destino eterno. E Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 13 em diante, ele vai dizer assim: Ele, Jesus Cristo, nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, só nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Mas Cristo fez ainda mais, irmãos. Sabe o que Cristo fez? Ele nos perdoou. Amém? Ele nos perdoou. A culpa que pesava sobre nós foi colocada sobre os seus ombros. Nossa dívida, irmãos, ela era impagável. Cada pecado, cada rebelião, cada pensamento impuro, cada palavra pecaminosa, tudo foi levado por Cristo na cruz do Calvário. Diz a Escritura que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, meus irmãos, hoje nós não vivemos mais debaixo da condenação, mas nós vivemos debaixo da graça. Não somos definidos pelo nosso passado, mas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele não apenas cobriu os nossos pecados, irmãos, mas Ele os removeu. Diz a Escritura que Ele os lançou na profundeza do mar. Ele apagou a cédula que era contra nós e nos reconciliou com Deus. Mas Cristo fez ainda mais. Ele nos deu a vida quando nós estávamos mortos. Diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. A Escritura não diz, irmãos, que nós estávamos doentes espiritualmente. A Escritura diz que nós estávamos, o quê, irmãos? Mortos, em nossos pecados, em nossos delitos. Perceba, irmãos, que mortos não enxergam. Mortos não ouvem, mortos não respondem, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. E onde havia morte, Ele produziu vida. Onde havia desespero, Jesus brotou no nosso coração, fez brotar no nosso coração esperança. Onde havia condenação, Jesus nos deu e nos transformou agora, nos oferecendo salvação. Onde havia um pecador perdido, Ele fez uma nova criatura. E o milagre da nossa história, irmãos, não é que encontramos Jesus. O milagre é que Jesus nos encontrou. E Ele continua a sua obra em nós, porque diz o verso 6, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Deus está trabalhando em nós, meus irmãos. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando no meio do seu povo. Mas perceba, irmãos,
Nós não somos uma igreja que tenhamos riquezas para impressionar. Nós não somos uma igreja que talvez tenhamos tudo que o mundo considera valioso. Mas nós temos algo infinitamente maior. Nós temos Cristo. Cristo nos basta. Alguém disse, irmãos, se nos tirarem tudo, mas Cristo permanecer conosco, ainda assim nós teremos tudo que realmente importa. Porque Cristo nos basta. Cristo é tudo que temos e Cristo é tudo que precisamos. Essa é a mensagem que nós temos pregado durante 30 anos no Templo Batista Bíblico em Jacareí. Jesus é tudo que temos, Jesus é tudo que nós precisamos. Uma igreja que alegra o coração de Deus, ela não pergunta, o que a igreja pode fazer por mim? Mas ela pergunta, como eu posso participar da missão de Deus? Como eu posso participar daquilo que Deus está fazendo em Jacareí? Como eu posso participar daquilo que Deus está fazendo no Templo Batista Bíblico? Aquela igreja acolheu Paulo no seu início por intermédio da casa de Lídia. Aquela igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. Aquela igreja sustentou Paulo em Corinto e também em Roma. Eles oravam, eles contribuíam, eles serviam, eles sofriam pelo Evangelho, eles caminhavam ao lado de Paulo. Porque a igreja, queridos, ela não foi chamada para assistir à missão, mas ela foi chamada para participar dessa missão. Louvado seja Deus. Apesar de nós, o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos cooperadores, participantes daquilo que Ele está fazendo nesse tempo para a glória de Deus. Nós vamos caminhar para o fim, nosso tempo correu, a barriga está roncando. Mas uma terceira característica de uma igreja que alegra o coração de Deus é uma igreja que cresce em amor e discernimento. Veja no verso 9, quando o apóstolo Paulo ele vai se dirigir a essa igreja, ele vai dizer assim agora, esta, portanto, é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a cooperação. Ele termina esse capítulo dizendo assim, a minha oração é que o amor de vocês aumente. E nós poderíamos fazer essa oração, Templo Batista Bíblico em Jacareí, que a nossa oração seja para que o amor entre nós aumente. Amém, queridos? Para que o Senhor nos dê mais amor uns para com os outros. Paulo não está orando para que uma igreja fria comece a amar. Ele está falando com uma igreja que já amava. Os filipenses amavam Paulo, os filipenses amavam o Evangelho, os filipenses amavam a obra missionária, amavam uns aos outros, mas mesmo assim Paulo ora para que esse amor continue crescendo. E isso nos ensina uma verdade profunda. No reino de Deus, irmãos, nunca chegamos ao ponto de amar o suficiente. Nós sempre podemos amar um pouquinho mais. Nós sempre podemos amar um pouquinho mais. Sempre há espaço para amar mais a Deus. Sempre há espaço para amar mais os nossos irmãos. Sempre há espaço para amar os perdidos. Amarmos mais os perdidos, irmãos. Sempre há espaço para amarmos mais aqueles que pensam diferente de nós. Há espaço, irmãos, para amar os irmãos que estavam torcendo para a Argentina na sexta-feira. Há espaço para a gente amar mais esses irmãos. Os que vão vestir a camisa da Noruega hoje, não é verdade? Há espaço para nós amarmos mais essas pessoas. Sempre há espaço, irmãos, para nós amarmos mais. Inclusive, preste atenção, há espaço para amarmos mais, inclusive aqueles que já nos decepcionaram. Há espaço, irmãos, para amarmos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque uma igreja que agrada a Deus não é aquela que as pessoas nunca se machucam, mas é aquela onde o amor cresce mais rápido do que as feridas. Preste atenção nisso, irmãos. O amor cresce mais rápido do que as feridas. Não é uma igreja sem conflitos, mas é uma igreja onde o amor de Cristo é maior do que os conflitos. Essa é uma igreja que agrada a Deus. Paulo, ele não está satisfeito com um amor que permanece no mesmo nível, mas ele deseja um amor que transborda, um amor que se expande, que não conhece limites.
O verbo usado aqui pelo apóstolo Paulo transmite a ideia de algo que está constantemente aumentando, como um rio que transborda as suas margens num dia chuvoso. Talvez a maior evidência, queridos, de maturidade espiritual não seja o quanto nós sabemos de Bíblia, mas e nem quantos anos talvez nós tenhamos de TBB, ou talvez quantos ministérios nós estamos envolvidos no TBB, mas talvez a grande evidência de que estamos crescendo em Cristo seja essa. Será que nós estamos amando mais do que amávamos há 5 anos atrás? Será que nós estamos amando os nossos irmãos mais do que nós os amávamos há 5 anos atrás? Será que nós estamos amando os perdidos mais do que nós os amávamos há 5 anos atrás? Será que hoje nós estamos amando os que pensam diferentes de nós mais do que nós os amávamos há 5 anos atrás? Será que nós somos mais pacientes? Será que nós somos mais compassivos, mais generosos, mais prontos a perdoar, mais sensíveis à dor das pessoas, queridos? Mais apaixonados por Cristo? Essa é a oração de Paulo, para que o amor de vocês aumentem ainda mais. Templo Batista Bíblico, nós amamos, mas ainda há espaço para nós amarmos ainda mais. A Deus, aos nossos irmãos, aos perdidos, ainda há espaço. Essa é a oração de Paulo e essa deve ser a oração da nossa igreja nos 30 anos. Não apenas para que tenhamos amor, mas que o nosso amor continue aumentando para a glória de Deus. Porque é isso que ele vai terminar dizendo lá no verso 11. Uma igreja que agrada a Deus, ela cresce continuamente em amor, porque ela está continuamente contemplando Cristo. Irmãos, se nós perdemos o nosso olhar de Cristo, o amor sumirá do nosso meio. Afinal, ninguém pode olhar para a cruz e permanecer indiferente. Quanto mais a igreja compreende o amor que recebeu, mais amor ela derrama sobre os outros. Porque é muito fácil, irmãos, nós amarmos as pessoas que pensam igual a nós, não é verdade? Já estou encerrando. É difícil, no entanto, nós amarmos as pessoas que nos decepcionaram. É difícil amar quem nos feriu com palavras. É difícil amar quem não corresponde às nossas expectativas, quem nos tratou com indiferença. Mas a igreja madura, ela continua acolhendo, perdoando e cuidando, mesmo depois de ter sido ferida. Não porque as pessoas merecem, mas porque Cristo continua amando o seu povo. Essa é a razão, queridos. Não porque as pessoas são perfeitas, mas porque a graça de Deus continua operando em vidas imperfeitas, como a minha e como a sua, e louvado seja Deus. Por isso que ele vai dizer no verso 6, como eu já disse, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Quando Paulo ora para que o amor da igreja aumente mais e mais, ele está mostrando que o amor cristão genuíno expulsa comportamentos carnais que prejudicam a comunhão. Quando os irmãos são movidos pelo amor e não pelas vaidades, algumas coisas começam a desaparecer na vida da igreja. Por exemplo, a competição. Em vez de disputar reconhecimento, cada um passa a servir mais um outro, porque entende que Cristo nos serviu na cruz do Calvário. E ele vai dizer isso em Filipenses no capítulo 2, no verso 3, nada façais por vanglória ou por partidarismo, lembra do texto? O amor substitui a competição por cooperação. Mas as divisões e as facções, que ele vai tratar mais adiante em Filipenses também, elas vão sumir, porque o amor, ele une aquilo que o orgulho separa. Quando a vaidade domina, surgem grupos, facções e disputas, mas quando o amor domina, surge unidade. E nós oramos ao Senhor para que cada vez mais haja unidade no meio do nosso povo. Nós vamos orar, meus irmãos, nessa manhã. Eu queria te convidar a ter um tempo de oração. Nós vamos, se você puder, por gentileza, abaixe sua cabeça, fale com o Senhor. E a nossa oração nessa manhã vai ser a mesma oração do apóstolo Paulo, quando ele termina esse texto. Senhor, faça que no meio de nós, no meio do seu povo, nós sejamos tomados por esse amor. Que o Senhor faça com que nós sejamos uma igreja conhecida, não pela sua estrutura, mas pelo quanto nós amamos ao Senhor e o quanto nós amamos uns aos outros. Ajude-nos, Senhor, porque muitas vezes o nosso coração ele é orgulhoso, brota vaidade, brota orgulho, brota tantas coisas que
afastam-nos da comunhão com o Senhor, que afastam pessoas do Senhor. Mas nessa manhã, nos 30 anos da nossa igreja, a nossa oração é essa: Senhor, que haja mais amor no meio de nós, que nós sejamos uma igreja conhecida como uma igreja que se preocupa com a dor do outro, que nós sejamos uma igreja conhecida como uma igreja que se preocupa genuinamente com a vida uns dos outros, não para tomar conta, mas para cuidar. Um amor verdadeiro, que não busca partidarismo, que não busca interesses egoístas, mas um amor que reflete o amor que nós recebemos de Cristo Jesus. Senhor, faça isso no meio de nós, no meio do seu povo. Nós queremos ser essa igreja, Senhor, conhecida pelo amor. Conhecida pelo amor. Porque no dia de Cristo, Deus não procurará o brilho das nossas realizações, mas as evidências da vida de Jesus em nós. Por isso, Senhor, brote no meio de nós, no meio do seu povo, mais do Senhor, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da sua misericórdia. Faça isso brotar no meio de nós, no meio do seu povo, Senhor. Porque nós queremos refletir a glória de Cristo. Nós queremos ser uma igreja que reflete o caráter de Cristo. Portanto, irmãos, enquanto você está orando, se Paulo escrevesse uma carta para a nossa igreja hoje, ele encontraria essas mesmas características. Senhor, faz de nós uma igreja que desperta gratidão. Quando nós nos lembrarmos uns dos outros, que no nosso coração brote gratidão. Mas, Senhor, que nós sejamos uma igreja não que admira a obra missionária, mas uma igreja comprometida com a missão. Livra-nos, Senhor, de vivermos para nós mesmos, mas que o nosso coração esteja queimando por aquilo que queima o teu coração, que haja em nós paixão pelos perdidos e compromisso com o Evangelho. Mas, Senhor, nós imploramos nessa manhã, faz crescer o nosso amor, meu Deus. Um amor que não desiste quando é ferido, um amor que não abandona quando é decepcionado, mas um amor que permanece porque ele se alimenta do amor da cruz do Calvário. Brote isso no meio de nós, no meio do seu povo, Senhor. Uma comunidade que viva esse amor, que se alimenta desse amor da cruz do Calvário. Que a vida de Cristo Jesus seja vista em nós, que haja santidade onde havia pecado, que haja humildade onde havia orgulho, Senhor, que haja perdão onde havia mágoa, que haja vida onde antes havia morte. E, Senhor, quando olharmos para estes 30 anos, que não celebremos apenas o passado, mas que celebremos a Tua graça, porque nós fomos tirados das trevas, nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados, nós fomos adotados, nós fomos vivificados e nós temos sido sustentados pela Tua graça. Se nós continuamos de pé é porque Cristo continua nos sustentando. Portanto, Senhor, que essa igreja seja conhecida por uma única coisa: Jesus está aqui. Amém, queridos? Jesus está aqui. Jesus é suficiente. Jesus é tudo o que temos. Jesus é tudo o que precisamos. E Jesus é tudo o que nós oferecemos. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Nós vamos encerrar esse tempo, meus irmãos. Eu queria te convidar a agradecer ao Senhor por essa manhã. E nós vamos encerrar. Se você se sentir bem, nós vamos nos ajoelhar e orarmos ao Senhor, pedindo isso em oração, esses 30 anos. Se você não tiver possibilidade de se ajoelhar, fique em paz. Mas nós vamos encerrar antes de nós cearmos. Antes de nós cearmos, nós vamos encerrar de joelhos, agradecendo ao Senhor por esses 30 anos e pedindo ao Senhor para que nos ajude nesses próximos anos que virão, até que Cristo volte, até que Ele nos chame. Se você puder, por gentileza, se ajoelhe onde você está e nós vamos encerrar essa celebração, rendidos ao Senhor. Senhor, eis aqui o Teu povo, Senhor. Nessa manhã nós reconhecemos a nossa condição de fragilidade. Nós reconhecemos, Senhor, que se não fosse a Tua graça nós estaríamos perdidos.
mas com os nossos joelhos prostrados, nós queremos simbolizar aquilo que já está no nosso coração. Nós queremos simbolizar, Deus, um coração rendido ao Senhor, dependente do Senhor, carente do Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, que haja cada vez mais amor no meio de nós, que nós sejamos essa comunidade conhecida por esse amor. Ajude-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros, a suportarmos uns aos outros, até o dia de Cristo Jesus. Mas acima de tudo, não deixe que os nossos olhos se desviem por qualquer coisa que chamem a nossa atenção, mas que o nosso coração possa continuar aquecido por Cristo, por Jesus, o Rei dos Reis, aquele a quem essa igreja está firmada, a rocha que não se abala, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que nós, pela Tua graça, temos o privilégio de termos sido edificados sobre este firme fundamento que é Jesus. E nós louvamos ao Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, diz a Tua palavra. As portas do inferno não prevalecerão, e nós continuaremos proclamando: existe salvação em Cristo, existe esperança, existe uma vida eterna, e nós queremos, Senhor, sermos participantes do que o Senhor tem feito nesse tempo para a Tua glória. Use-nos apesar de nós, ajude cada um dos meus irmãos, as nossas famílias, para que nós sejamos reconhecidos como uma comunidade que verdadeiramente ama ao Senhor, que espelha o caráter de Cristo para a Tua glória. É no nome que é sobre todo nome que nós oramos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém e amém, Senhor.